Fala galera, beleza? Aqui é o Eduardo e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje estou aqui para falar um pouco de Vasco e Atlético Goianiense, confronto de volta das oitavas de final da Copa do Brasil, o qual o Vasco venceu por 1-0 com gol de Lucas Piton e garantiu a classificação para as quartas de final, onde aguardará sorteio para saber quem enfrentará. Mas, de qualquer forma, a classificação em si já é histórica. Pela primeira vez desde 2015, o Vasco se classifica para as quartas de final da Copa do Brasil, o que consolida uma boa campanha sendo feita nessa competição em específico. Claro que, assim como nas fases anteriores, o Vasco sofre muito mais do que deveria, assim como, por exemplo, precisou ir aos pênaltis contra o Água Santa, precisou ir aos pênaltis contra o Fortaleza. Enfim, mais uma vez, o Vasco pena para conseguir classificar-se e mostra que, de fato, apesar dos resultados estarem vindo, ainda tem um pouco de dificuldade em partidas de Copa. A gente vai falar um pouco sobre isso, não vou me alongar muito aqui na introdução não, vamos nessa. Bom, antes de começar, sempre fica a indicação a seguir a Analisa Vasco nas outras redes das quais ela faz parte. Então a gente está aqui tanto no Twitter, quanto no Facebook, quanto no Threads, quanto no TikTok. Então siga a gente por aí, mas eu reforço, sigam a gente no Twitter, Twitter, enfim. A gente está reformulando o conteúdo por lá e não mais vai ser o carro-chefe do projeto, mas é legal sempre o convite, porque continua sendo um lugar de conteúdo exclusivo. Então sigam a gente por lá, fiquem por dentro de tudo que a gente posta por lá também, né? Bom, sobre a partida, uma vitória, e acho que mais importante do que qualquer outra coisa que eu venha dizer por aqui, o Vasco passou de fase, o Vasco cumpriu o seu objetivo principal, que era a classificação, mas não por acaso o clima na arquibancada e também na internet, ele é muito mais de cobrança do que de celebração pela classificação. O desempenho do Vasco nessa partida deixou muito a desejar e foi coerente com o que se viu na partida contra o Bragantino e também na partida de ida contra o Atlético Goianiense, lá em Goiânia. É importante destacar sobre o Atlético alguns aspectos. O primeiro é um time que há 13 partidas não vence, há 13 partidas não sabe o que é vencer. Outra coisa, essa partida foi a estreia de Humberto Louser, técnico do time, novo técnico do time, foi contratado recentemente, fez a sua estreia jogando fora de casa contra o Vasco, ou seja, naturalmente está trazendo ali ainda a sua ideia de jogo, está ainda no começo do trabalho. E terceiro ponto, é o lanterna do Campeonato Brasileiro. Não por acaso, o Vasco era favorito para esse confronto, e esperava-se muito mais do Vasco para esse confronto. A vitória por 1-0, ela é justa pelo que se viu dentro do campo, mas o que se viu dentro do campo não é justo com o que o torcedor esperava. O Vasco teve muita dificuldade contra o Atlético Goianiense, cedeu muita chance clara, teve Léo Jardim acionado muitas vezes, teve muitos problemas para conseguir chegar até a defesa adversária. O gol, inclusive, ele é de um rebate do goleiro Pedro Rangel, sobra a bola para o Piton, ele finaliza, e aí, claro, conta com um pouquinho de sorte também para que a bola entre ao gol. Mas a verdade é que o Vasco não produziu o suficiente para poder ganhar essa partida. O Vasco, pelo que fez em volume de jogo, em criação de chances e etc e tal, não fez o suficiente para ter ganho essa partida, mas o destino foi generoso e conseguiu garantir a classificação. E aí, quando a gente fala em não produzir o suficiente, eu enxergo como, nesse caso, falha do Rafael Paiva. Ele vai a campo com o time tendo 3 volantes na escalação inicial, ele até falou sobre isso na coletiva, dizendo que não por ter 3 volantes o time vai estar se defendendo. E eu acho que, beleza, um argumento válido. Mas você abrir mão de ter um meia mais criativo, um meia mais armador, vai naturalmente interferir na sua maneira de atacar. E dito e feito. O Vasco teve muita dificuldade para conseguir chegar no terço final. Contou muito com a individualidade do Dimitri Payet, que fez uma grande partida, conseguiu criar grandes chances para o Vasco. Mas que não fosse por ele, o Vasco talvez não tivesse conseguido chegar ao ataque no primeiro tempo, por exemplo. Então só daí já fica um pouco claro o que é a dependência de ter um diferencial técnico nessa equipe. E eu sou contra essa dependência. Eu não acho o Vasco uma equipe limitada. Eu não acho que o Vasco não tenha nenhum outro meia que possa ser esse cara para trazer criatividade. No próprio jogo, utilizou-se o JP, por exemplo, que pode fazer muito bem essa função. Também tem o Adson, que pode ser jogado para o centro, se colocar ali de repente, Emerson Rodrigues na ponta. Você tem opções, você tem alternativas e eu não acho justificável. Eu não acho que, enfim, passe batido. Pelo menos para mim não passa batido. Outra coisa foram erros nas substituições, O Paiva troca no segundo tempo e coloca a entrada de Galdames,
Coloca a entrada de GB, atacante, para fazer dupla com o Verratti, ou seja, povoa menos o meio campo. Ele explicou tudo isso na coletiva. Nessa do GB, por exemplo, disse que a intenção era que pudesse ter mais força na terça final, para poder reter mais a bola, mas mostrou-se ineficiente. E o Galdames fez uma partida pouco proveitosa, para não dizer pior, né? E não é a primeira, e não vai ser a última, né? Porque é incrível como ele continua sendo utilizado normalmente, né? Depois do primeiro semestre pavoroso que fez. Então, assim, é aquilo. Precisa ser cobrado, né? Cobrado dentro da questão de, tipo, de crítica, né? Não acho que, tipo, pedir a saída dele. Acho que não é o momento. Acho que o trabalho do Paiva ainda é muito melhor do que pior, né? Melhor do que pior, mas é justamente, tipo, ainda tem muito mais ponto positivo do que negativo. Então não vejo por que tirá-lo, mas tem que ligar um alerta, porque não é a primeira partida em que o Vasco oscila. Na verdade é uma oscilação que já vem aí de 5 partidas, né? É uma sequência de 4 jogos fora de casa que o clube teve. Jogos contra Atlético Goianiense, contra Atlético Mineiro, contra Grêmio e outro contra Atlético Goianiense, né? Foram 2 fora de casa contra Atlético Goianiense e o time oscila bastante. Contra o Bragantino em casa não conseguiu a vitória, então 4 jogos seguidos sem vencer, e é muito importante. É muito importante porque mostra que o time vive um momento muito ruim. Enfim, eu acho que o recado para a próxima partida contra o Fluminense no próximo sábado é de um time que precisa de muitos ajustes, que vai precisar trabalhar muito duro durante a semana para conseguir melhorar a sua forma, para conseguir bater de frente contra um rival que vem num bom momento, que vem se recuperando no Campeonato Brasileiro. Mas acho que é legal sempre olhar o copo meio cheio do que o copo meio vazio e destacar, claro, a classificação inédita, né? São 9 anos sem se classificar para a próxima fase. Então, parabéns ao Paiva, que conseguiu mais um tabu a ser quebrado. Mesmo quando o time não desempenha bem, o tabu é quebrado e o time consegue um feito importante. E aí também precisamos falar sobre o fora de campo. Houve briga na arquibancada de São Januário, torcida organizada teve problemas, né? Segundo relatos que eu ouvi, eu estive lá em São Januário trabalhando, então eu pude consultar fontes. A confusão começou quando arremessaram cerveja, naquele ato de comemorar gol, né? Enfim, jogar cerveja pro alto. Jogaram na bateria de uma das organizadas, o camarada não entendeu legal e tornou-se uma briga. A briga foi grande, né? Policiais batendo com cacetete, até fora do estádio teve confusão. Amigos meus relatando que foram atingidos por gás lacrimogêneo, enfim. É difícil informar sobre porque fica naquilo. Um fala isso, outro fala aquilo. Mas eu vi muita coisa. E do que eu vi, o que eu posso dizer é o seguinte: mais uma vez, as torcidas organizadas do Vasco optam por um comportamento nocivo ao clube. Eu não entendo a razão, a circunstância, mas, enfim, eu acho que é importante que coloque a mão na consciência e entenda o seguinte: você representa um clube muito maior do que você ou do que a sua torcida organizada. Você fala sobre esse clube, você diz respeito a esse clube, então você, de certa forma, tem que entender o seu lugar, né? Muita gente queria estar no seu lugar, assistindo o jogo em São Januário. A gente sabe que a oferta de ingressos é limitada, é um estádio pequeno para a torcida que o Vasco tem. Então, cara, acho que vale sempre pensar 1000 vezes antes de arrumar uma briga, arrumar um problema. A gente sabe que tem muito babaca na arquibancada, não é nenhum segredo, nem todo mundo é anjinho. Mas eu acho que, sei lá, valia uma repensada melhor sobre essa atitude. Ainda mais se realmente foi isso. O camarada jogou a cerveja no outro, o camarada se viu no direito de bater no outro, né? Você vai numa arquibancada e você não quer participar desse tipo de ritual, como é que é isso? Você é vascaíno de verdade? Você nunca viu isso acontecer antes? Porque, enfim, é meio surpreendente pra mim que tem esse tipo de coisa acontecendo em pleno 2024, né? Mas enfim, não tem como falar que foi a torcida A ou a torcida B. Eu de fato não vi, eu não conheço os integrantes de cada situação ali, mas me deixou bem chateado ver essa briga, ver a forma também que a polícia conduziu, bastante gente apanhando, muito inocente apanhando, muito inocente sendo atingido por gás lacrimogêneo. Amigo meu que foi ao jogo, não estava nem na parte da torcida, estava lá na social, inclusive, na hora de ir embora, sofreu os efeitos do gás lacrimogêneo. Então, enfim, só tristeza realmente, só tristeza por uma coisa que era para ter sido boa, né? Uma vitória, uma classificação e tal, mas enfim, paciência. E aí, ainda sobre o Paiva, a coletiva dele, eu fiz perguntas a ele, e antes de eu colocar a minha pergunta a ele aqui na tela,
Queria destacar algumas respostas. Falou sobre o Léo também, zagueiro, o momento que ele vive, e blindou, né, o Léo de críticas. Saiu em defesa do jogador, disse que confia nele, que acredita no desempenho dele, assim como do Maicon também. Sobre a questão dos 3 volantes, como eu trouxe aqui mais cedo, mas também, lógico, para sintetizar a ideia, né? Disse que não por ter 3 volantes você vai estar se defendendo, é muito sobre a função do jogador, e eu concordo em parte. Eu acho que, por exemplo, o Matheus Carvalho não é esse cara defensivo pra caramba, ele é um cara que pode ser ofensivo também. O Sforza é um jogador de muita técnica, pode ser um bom segundo volante, mas eu ainda acho que faltou um meio armador nesse elenco. Na partida de hoje, o JP poderia ser esse cara, minha visão. Mas, enfim, é aquilo. Eu não sou treinador de futebol, então opinar agora, após a partida, né, é muito fácil. Eu poderia vir aqui batendo Paiva à vontade, mas não acho justo, né? Enfim, eu perguntei ao Paiva sobre as substituições que ele fez no segundo tempo, sobre como ele avaliava elas, enfim. Na minha opinião, isso interferiu diretamente no que foi o andamento da partida, a performance do Vasco na partida. E também perguntei sobre condicionamento físico da equipe. Mais uma vez o Vasco termina a partida exausto, né? E ele falou um pouquinho sobre essas duas coisas pra mim. Então, antes de tocar aqui a pergunta e a resposta também, eu vou me despedindo para não alongar mais aqui o vídeo. Eu reforço o convite a seguir a Analisa Vasco nas outras redes das quais ela faz parte. Tá aqui embaixo aparecendo para você. Siga a gente por aí que a gente fala de Vasco pra caramba. Reforço o convite de seguir no X, @AnalisaCRVG. A gente está repaginando conteúdo por lá, então, enfim, é importante poder contar com você nessa nova empreitada. E claro, inscreva-se no canal caso você tenha gostado desse vídeo. Eu sempre digo, não é só pela Analisa Vasco. Óbvio que eu me dou bem com isso também, não vou ser mentiroso, mas para que o algoritmo do YouTube entenda que você gosta de vídeo desse tipo e que você quer ver mais coisas assim. Então inscrever-se, dar like, comentar, tudo isso é bem-vindo para o algoritmo entender que, pô, você gostou disso aqui, você quer ver mais coisas desse tipo aqui. Não só da Analisa Vasco, como de outros canais. Enfim, fico por aqui. Forte abraço a todos e até a próxima. Boa noite, professor. Eduardo Alves, do portal BTB Esportes. Primeiro, claro, parabenizar pela classificação, muito marcante. Pela primeira vez desde 2015, Vasco avança às quartas. Sobre o jogo, não posso deixar de te perguntar sobre as mexidas que você fez no segundo tempo, que, na minha opinião, interferiram no desempenho da equipe, no quanto que ela pôde produzir. Queria que você comentasse um pouco sobre elas e também sobre o aspecto físico. O time mostrou muito desgaste. O que você pode passar para a gente, por favor? Boa noite. Acho que é isso. Da parte física, realmente, a gente está desgastado, né? A gente tem tentado mesclar alguns jogadores aí. No jogo passado com o Red Bull, essa foi a ideia, para a gente tentar ter alguns jogadores mais inteiros. Mas, mesmo assim, a gente carrega uma sequência de jogos pesada que a gente sabe que a gente vai estar desgastado e já temos jogo contra o Fluminense no final de semana. Então, a gente sabe que a gente está levando esse resquício aí, né? Quanto às trocas, acho que a gente já estava sofrendo um pouco. A ideia era tentar dar um pouco de gás, né? De tentar controlar a bola, e a gente não conseguiu, né? As trocas não surtiram efeito. Acho que o Atlético pressionou muito a gente não conseguiu ficar com a bola e foi um jogo que eles conseguiram chegar muito perto do nosso gol, e a hora que a gente tinha a oportunidade de jogar ou de contra-atacar, a gente não teve a qualidade necessária ali para fazer acontecer. Por isso que a gente carregou esse sofrimento até o final do jogo.